Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Dando continuidade aos nossos estudos a respeito de mundo do trabalho e educação. Hoje nós vamos apresentar um pouco a respeito do trabalho nos dias atuais, né? O que é que um jovem, por exemplo, ao sair do ensino médio, ele necessita, né? Basicamente para poder ter mais facilidade ao ingressar ao mundo do trabalho, né? Na última videoaula, nós fizemos uma contextualização a respeito das mudanças, das transformações do trabalho desde a antiguidade até os dias atuais, né? E hoje nós vamos trazer essa formação básica a respeito do mercado de trabalho, né? As características do mercado de trabalho, do trabalho nos dias atuais, né? Iniciando, um ponto importante que a gente possa ter compreensão a respeito do trabalho nos dias atuais é que uma das características que marcam o trabalho na nossa contemporaneidade é a exigência, né? Hoje nós vemos a corrida em busca incessantemente por um emprego, na dificuldade, independentemente da região, do país, né, do mundo. Nós vemos hoje que o mercado de trabalho ele é altamente exigente com a sua formação, né? Então, por isso que a importância da educação para esse processo de formação inicial, né? Em busca de um mercado de trabalho mais qualificado, em busca, mais precisamente, de um emprego que possa trazer uma qualificação de vida maior, né? Então, a formação básica, que a escola traz através do ensino fundamental 2 e do ensino médio, é o ponto inicial, né? A formação básica que todo indivíduo deve ter para poder ter mais facilidade, para poder ter um pouco mais de acesso ao mercado de trabalho, que é altamente exigente. O mercado de trabalho hoje, além da formação continuada, né, dos seus empregados, independentemente da função, do cargo e da área, seja na área da saúde, seja na área da administração, na área da educação, independentemente da área, certo? Hoje, o empregado ele tem que buscar constantemente a sua formação continuada, né? A gente tira, por exemplo, nós professores, né? Nesse período de quarentena, tentamos habituar esse período de aulas EAD, é totalmente diferente das nossas aulas presenciais. Então, essa é uma característica, essa é uma exigência, né, que a nossa profissão exige nesse período que nós estamos vivenciando, né? Então, a qualificação é uma outra característica que marca incessantemente o trabalho nos dias atuais, né? Tem pessoas, tem jovens que acreditam que quando termina o ensino médio, pronto, vou parar aqui, não vou mais estudar, vou seguir minha vida e é isso que e bola para frente. Não é assim que acontece, né? Para que um aluno, ao concluir um ensino médio, né, que possa ter uma facilidade no ingresso no trabalho, ele tem que buscar, além da formação básica, que é o ensino médio, cursos, né, como cursos profissionalizantes, cursos técnicos, cursos básicos, né, que hoje no mercado estão aí oferecidos para quem deseje. Então, ou então uma graduação, mais precisamente, né, passar 4 ou 5 anos numa faculdade, em uma universidade, fazendo um curso superior, né? Então, hoje, a qualificação, ela é essencial, né, para o empregado dos anos da nossa contemporaneidade, do século XXI, né, para que os jovens possam ingressar ao mercado de trabalho. E junto com essa qualificação, uma outra exigência que o mercado de trabalho exige é a formação, ao conhecimento com essas novas tecnologias, com a informática, é essencial, né? Para que o jovem, ao ingressar ao mercado de trabalho, tenha mais facilidades, né? Se ele já tem conhecimento com a tecnologia, com a informática, pelo menos basicamente, né? E o mercado de trabalho nos dias atuais, uma outra característica, como eu já comentei com vocês, essas inúmeras formações que nós vemos constantemente, né? Cursos técnicos, cursos profissionalizantes, cursos básicos que a gente encontra facilmente, né? Na internet, no Pronatec, né? Entre inúmeras outras formas e facilidades que nós temos para qualificar, aumentar o nosso currículo, né? Em outras palavras. Hoje em dia, além da experiência e essa qualificação, o currículo ele conta muito para que um jovem, para que um indivíduo ele possa ter facilidade a ingressar no mercado de trabalho, que hoje é altamente exigente. O mercado de trabalho hoje em dia ele é totalmente diferente da época de Charlie Chaplin, né? Na época do filme Tempos Modernos, né? O Charlie Chaplin, por exemplo,
ele tinha uma característica, uma só função, né? Parafusar. Ou então, os trabalhos no século anterior, que só tinha especificamente que ter uma qualificação, né? Hoje não. A pessoa, por exemplo, é um professor, além de ter o domínio da sua matéria especificamente, né? Ele tem que ter o domínio da fala, saber expressar esse conteúdo didaticamente. Além disso, o professor ele tem que ter, em períodos de quarentena, esse domínio com a informática, saber falar com as pessoas, entre inúmeras outras funções, funções tecnológicas, né? Na sala de aula para poder ligar um data show, ligar uma caixa de som com microfone, inúmeras características e finalidades. Então, não somente na educação, que é o exemplo que eu estou trazendo, mas em inúmeras outras áreas, né, de profissionalização, de conhecimento e de trabalho, o indivíduo, ao ingressar ao mercado de trabalho, ele tem que ter essas outras funções. Em outras palavras, o trabalhador da nossa era, do século XXI, tem que ser um trabalhador polivalente, saber fazer inúmeras funções. Né? Se o indivíduo só sabe dar aula daquele conteúdo e pronto, ele dificilmente ele vai ter facilidade, dificilmente, mais precisamente, ele vai ter um trabalho contínuo, ele vai ser substituído, né? E aí é uma característica que é muito exigente nos nossos dias atuais, né? Essa exigência ao mercado de trabalho, a formação, a qualificação. Se tem uma pessoa que sabe fazer isso melhor do que eu, logo, logo eu serei substituído por essa pessoa. Então, é a formação continuada que o jovem, que o indivíduo, ao ingressar ao mercado de trabalho, ele deve ter essa qualificação, essa formação contínua, né? Além de ser um profissional polivalente, que saiba fazer inúmeras funções, né, dentro de uma empresa. Aqui eu trago uma charge que mostra um pouco essa questão do ensino médio, né? Vejam que tem um grupo de pessoas na calçada, uns sentados, e aí chega um rapaz. E aí um dos que estão sentados diz assim: Sinto muito, aqui é só para quem tem o terceiro grau completo. Né? Então vejam, se o rapaz que chega, ele não tiver o terceiro grau completo, ensino médio, por exemplo, ele não tem, né, nem a capacidade de sentar naquela calçada com esse grupo de pessoas. Isso é o mercado de trabalho nos dias atuais, né? Nós vemos que muitas vezes tem cargos que até há vagas, mas não existe a qualificação das pessoas para aquela vaga, né? Inúmeros cargos na sociedade, se você não tiver um curso básico, né? Se você não tiver um curso técnico, uma formação, uma graduação, mais precisamente, você não vai ter um salário, uma remuneração mais confortável, né, para você e sua família. Então, é uma característica exigente do mercado de trabalho nos dias de hoje, é a qualificação. Né? É você ter uma formação especificamente naquela área para que você possa ter mais facilidade de acesso ao emprego. E o desemprego é uma característica que marca a nossa sociedade, que marca principalmente a vida dos jovens que concluem o ensino médio. Muitas vezes o jovem ele tem uma pequena formação, ou então ele sai da universidade, mas justamente por conta dessa exigência que é o mercado de trabalho e os empregos, né, não ser de tanta oferta, isso vai fazer com que muitos jovens, muitas pessoas que concluem seus cursos, seja ele cursos básicos, cursos profissionalizantes ou uma graduação, não conseguir ingressar de início, né, ao mercado de trabalho. Por quê? Porque o mercado de trabalho, uma outra característica que marca é a experiência. Mas como é que eu vou ter experiência se eu não trabalho? É uma característica marcante, né? Principalmente se for relatar Brasil, mundo neoliberal, que é o que nós vivenciamos atualmente. Então, o mercado de trabalho nos dias atuais, ele resume muito nessa charge, né? Nesse meme aqui que eu trago para vocês. Vamos observar aqui essa imagem. Chega um rapaz na empresa e diz: Me contrata. E o dono da empresa diz: Você não tem experiência. E aí o rapaz que chega pedindo emprego diz: Mas eu preciso trabalhar para eu ter experiência. E o dono da empresa diz: Então trabalhe. O rapaz que vai pedir um emprego novamente diz: Por isso que eu estou aqui. E o dono da empresa: Experiência. E o rapaz que está pedindo emprego, para concluir, ele diz: Como eu vou ganhar experiência sem um trabalho? E aí o dono da empresa conclui:
trabalhe, né? Então, é uma exigência, é uma característica marcante do trabalho nos dias atuais, a experiência, o currículo, né? E se eu não tiver experiência, se eu não tiver uma formação, uma qualificação, se eu não tiver um conhecimento a respeito independentemente da característica e da função que eu penso em desenvolver, eu não vou conseguir ingressar no mercado de trabalho, né? Então, são características, infelizmente, que marcam o nosso país, que marcam a nossa contemporaneidade, principalmente com os jovens. Essa imagem, a gente pode fazer inúmeras interpretações em torno dela. O tempo não vai nos proporcionar isso, né? Mas, para a gente ter uma noção, a gente pode trazer até mesmo para a nossa realidade regional, social, né? Olha as oportunidades de emprego no século XXI. Tá lá, um entregador de pizza, por exemplo, né? Ele não é empregado do restaurante. Ele não tira férias. Ele não folga no final de semana. Ele não tem plano de saúde. Então, se ele ficar doente, ele não vai se aposentar. Ele não é empregado de quem encomenda. Ele não é empregado da empresa de entrega. Ele aluga uma bicicleta ou uma moto, um automóvel para poder trabalhar, né? Então aqui a gente vê inúmeras funções da nossa sociedade, né, que são representadas nessa imagem, nessa charge, né, que muitas vezes é a única oportunidade para poder desenvolver um emprego, para poder ter uma condiçãozinha financeira no final do mês, para sobreviver. Essa é a realidade de muitos jovens que a gente vê na nossa sociedade, né? As oportunidades cada vez menores. Outra charge aqui que retrata essa questão do desemprego, do trabalho nos dias atuais, né? Tá lá, dois amigos conversando, né, pessoalmente, e diz: criei um grupo no WhatsApp só com amigos desempregados. Aí o outro rapaz diz assim: me adiciona. Aí ele diz: sinto muito, não há vaga, né? A questão do desemprego constantemente, na verdade, não somente no Brasil, mas no mundo. Mas dentro da nossa realidade é algo que marca bastante, né, o nosso país e principalmente a figura dos jovens na sociedade. Essa charge aqui, né, de Mafalda, muito conhecida, né, nas provas principalmente de língua portuguesa, ela diz mais ou menos assim: é incrível a importância do dedo indicador. Um patrão faz assim com o indicador e 3.000 operários vão para a rua. Ah, esse deve ser o tal do indicador de desemprego, de tanto se fala, né? Então, outra característica que marca muito o desemprego na nossa sociedade, né? A influência desse contexto social, né? Principalmente marcando a figura dos jovens. E aqui nós concluímos, né? Com essa charge a respeito, né? Da justiça social, a questão da fome, principalmente do desemprego, que é uma característica, é uma das análises dos estudos sociológicos, e que nós temos que buscar constantemente essa formação, né? Concluir pelo menos a etapa básica, que é o ensino médio, e buscar outros meios, outras formações para poder ingressar no mercado de trabalho. Aqui é uma charge que retrata especificamente a desigualdade social, né, em nosso país. Hoje eu fiz um gol de placa, diz um rapaz conversando com outro amigo, né, ao caminhar. E um jovem, né, fica segurando uma plaquinha e diz: eu carreguei a placa, né, a placa de publicidade, né, o mundo capitalista. É uma charge crítica ao contexto da reforma da Previdência, que prejudica automaticamente, né, a figura do trabalhador. Né? Tá lá uma família na sala e o homem diz: querida, tire as crianças da sala. Tá passando o programa da reforma da Previdência. Né? Reforma da Previdência que teve início no governo de Michel Temer, né? E aqui uma outra característica sobre a reforma da Previdência, outra crítica, né? A reforma da Previdência. Contribuinte, trabalhador, terá que trabalhar 40 anos para se aposentar. E há que diga que a vida começa aos 40 anos. Né? Uma outra realidade triste, crítica, né? Desenvolvida em nosso país, né? Mas que com muita militância vamos buscar tentar amenizar essas questões aí. Né?
Reforma da Previdência. Aí resume o que seria a reforma da Previdência, né? Para os privilegiados, para a elite e para, de fato, os trabalhadores, os operários, os agricultores, né? O proletariado, em outras palavras. Que para os privilegiados, né? A reforma da Previdência vai, de fato, contribuir para os bens, os cofres públicos. Mas para a classe trabalhadora, a classe pobre, essa reforma da Previdência vai penar muito a vida de nós brasileiros, infelizmente. Certo? Pessoal, a gente vai concluir aqui, ok? Na semana que vem a gente dá continuidade aos nossos estudos. Espero ter facilitado e tenha ficado alguma coisa nessa videoaula, né? Lembrando que o mercado de trabalho e a educação, né? Porque nós já vimos até aqui panorama histórico e nessa aula de hoje nós vimos as exigências, as características do trabalho nos dias atuais, que é marcado por esse desenvolvimento da tecnologia, da informática, esse mercado constantemente concorrido, né? A busca incessante pela qualificação e o futuro do emprego em nosso país e nossa sociedade, inclusive para a população, né? E para os jovens que concluem